O episódio que vamos ouvir de seguida foi gravado ao vivo no auditório do Público nesta terça-feira. Gravámos ao vivo porque quisemos assinalar os 100 dias da presidência de Trump com um episódio duplo, ou seja, uma gravação do Fogo e Fúria e também do Diplomatas, o outro podcast de política internacional do Público que vale a pena ouvir em todas as aplicações de podcast. Vamos então ao episódio do Fogo e Fúria. Together, we will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Fogo e Fúria. Ver o mundo a partir da América. Ora viva, estamos no dia 99 da presidência de Trump. Amanhã, esta quarta-feira, será o dia 100. E vamos, numa sessão especial, olhar, Pedro Guerreiro, a partir dos Estados Unidos, para uma presidência onde a democracia ficou mais frágil. Viva, Pedro, como estás? Ruben, bom dia, ou boa tarde aí desse lado, tudo bem? Vamos começar mesmo por aí. 100 dias de Trump fragilizaram a democracia nos Estados Unidos? Podemos dizer isso? Podemos e devemos dizer isso. Eu acho que podemos ir frontalmente de encontro a esse diagnóstico. De facto, nestes 100 dias de Trump na Casa Branca, ou deste regresso de Trump à Casa Branca, tiveste uma gradual aproximação àquilo que cientistas políticos descrevem como um regime híbrido, ou como Steven Levitsky e Daniel Ziblatt chamam um autoritarismo competitivo, que são regimes que combinam instituições democráticas formais, como as eleições. Continua a haver eleições nos Estados Unidos, tanto que até recentemente houve algumas derrotas para os republicanos, por exemplo, no Wisconsin, mas juntam essas características formais democráticas a outras características de regimes iliberais e autoritários. Eu não diria surpreendentemente, porque os avisos foram feitos, os Estados Unidos somam cada vez mais indícios de que estão-se a afastar no espectro entre uma democracia e o autoritarismo e, de facto, a aproximar-se cada vez mais do autoritarismo. E podemos falar de imensos exemplos registados ao longo dos últimos meses. Podemos começar por uma questão muito formal. Os Estados Unidos, tal como Portugal, tal como a maior parte das democracias desenvolvidas, têm os seus poderes divididos entre um governo ou um presidente, uma Câmara Legislativa ou um Parlamento e o Poder Judicial. E neste momento, nos Estados Unidos, tu tens uma sobreposição do Executivo, na figura do Presidente, e numa forma muito personalizada de exercer a presidência, face, por exemplo, ao Congresso. Eu estive a fazer as contas, eu não sei se tens ideia, nestes 3 meses, o Congresso, tanto o Senado como a Câmara dos Representantes, aprovaram apenas 5 leis, 5 diplomas legislativos. A produção legislativa parou, ou seja, há um órgão, há um poder constitucional que deixou de fazer o seu trabalho, e por outro lado tens Donald Trump, que já assinou mais de 140 decretos. Portanto, tu tens um governo que é feito a partir da secretária na sala oval da Casa Branca, com uma assinatura. Tens um Congresso paralisado, claramente com a colaboração do Partido Republicano, e depois tens uma crescente guerra declarada pelo governo em relação ao Poder Judicial, em que há o desrespeito reiterado de decisões dos tribunais, já ao nível até do Supremo Tribunal, um Supremo Tribunal de maioria conservadora, ou de juízes nomeados por presidentes republicanos, mas nem assim deixa de haver um conflito, já não latente, mas completamente público, entre a Casa Branca, a administração Trump, e o próprio Supremo, como foi, por exemplo, muito visível no caso do Kilmar Abrego Garcia, o salvadorenho que vivia legalmente nos Estados Unidos e foi enviado para uma prisão de alta segurança em El Salvador por erro administrativo. O Supremo
veio ordenar ao governo norte-americano para corrigir esse erro, para facilitar o regresso de Kilmar aos Estados Unidos, e o governo não obedece, não obedece a uma ordem do Supremo. Portanto, quando já nem o Supremo consegue impor a lei, estamos de facto com um poder imenso colocado na figura de Donald Trump, num governo que é completamente desenhado à sua imagem e à imagem das várias agendas ultraconservadoras que o levaram ao poder, nomeadamente o projeto 2025 da Fundação Heritage, aos projetos aceleracionistas de gente como Elon Musk, portanto, é muito, do ponto de vista meramente formal, sem falar tudo o resto, é cada vez mais difícil pensar nos Estados Unidos como uma democracia normal. Claramente já está muito longe de, por exemplo, Portugal, que é um país com os seus problemas, obviamente, mas é um país muito mais democrático neste momento do que os Estados Unidos, sem dúvida alguma. Pedro, e este modelo de país, este modelo de Donald Trump, continua a agradar ao eleitorado que o elegeu? Ou há uma desilusão por parte do eleitorado do Partido Republicano face a este homem e a esta presidência? Há, e em quase todos os capítulos, incluindo na própria imigração. A imigração continuava até há poucas semanas a ser o campo em que Trump era tremendamente popular, porque a deportação em massa de imigrantes, por muito horrível que nos possa parecer, é algo que atrai uma parte muito significativa do eleitorado. Mas neste momento, já nem na política de imigração, Trump tem a aprovação da maioria dos inquiridos em sondagens, nomeadamente como a Reuters, por exemplo, ou o New York Times. Trump já está abaixo da linha d'água, já é neste momento um presidente impopular, desde meados de março e cada vez mais, mas não tanto pela questão da democracia ou pela questão da imigração. É sobretudo, obviamente, pela questão da economia e do peso da guerra tarifária, da guerra alfandegária nas ações das empresas, sendo que nos Estados Unidos os planos de poupança-reforma estão intrinsecamente ligados à valorização das ações na Bolsa, portanto, as oscilações da Bolsa não são uma coisa abstrata, significam mesmo mais ou menos dinheiro para os americanos se reformarem. Começa a haver também muitos constrangimentos nas cadeias logísticas, a falta de produtos, encarecimento de preços. Um caso muito, muito simples, os dos automóveis. Grande parte dos automóveis norte-americanos, e basta eu sair aqui e dar uma volta pela minha rua, vêm do Japão, vêm da Coreia do Sul. Mesmo os que têm marca norte-americana são produzidos ou no México ou recebem peças do Canadá e, portanto, nunca é uma produção nacional. Portanto, o preço das viaturas vai aumentar, ainda que Trump diga que vai criar um regime de exceção nas tarifas para os construtores automóveis. Ou seja, o custo de vida mantém-se elevado, a expectativa, os prognósticos económicos são muito negativos e é sobretudo isso que está a preocupar o eleitorado. Também o desmantelamento de serviços públicos. Há muitos estados republicanos que são muito dependentes do Estado Federal e que talvez não tivessem essa noção até este ano e estão agora a descobrir que o Estado fazia falta. O Estado, aquela coisa lá em Washington, significava o financiamento dos seus hospitais, das suas universidades, de um instituto qualquer público que representava uma grande quantidade de postos de trabalho em comunidades mais pobres. E, portanto, é sobretudo a economia que começa a pesar na popularidade de Donald Trump. Normalmente é impossível um político governar a agradar a toda a gente. Mas quem é que Donald Trump está a agradar? Os mercados estão a ir por aí abaixo. O americano comum continua a ter inflação, continua a ter dificuldades em comprar a cesta básica, que cada vez está mais cara, não é? Os funcionários públicos sabemos o que aconteceu, as universidades sabemos o que aconteceu. Quem é que está feliz no meio desta presidência de Donald Trump? Provavelmente grupos de interesse minoritários, mas que têm uma importância desmesurada na política norte-americana e, neste caso, no Partido Republicano. Nós sabemos que, por exemplo, o peso do setor evangélico nos Estados Unidos
é poderosíssimo. Por exemplo, na determinação da oposição republicana à liberalização do aborto, por exemplo, que é algo que a maioria dos norte-americanos hoje em dia não defende que uma mulher deve ir para a prisão por abortar, mas depois vais ver, e a posição do republicano comum é obviamente anti-aborto. E isso tem a ver com o peso do setor evangélico, com o financiamento de grupos de interesses ligados a esse setor, a causas republicanas e candidaturas republicanas. No caso de Donald Trump, não é só o setor evangélico, é também um setor muito específico da tecnologia, de Silicon Valley, indivíduos altamente ricos, nomeadamente como Elon Musk, ou Peter Thiel, ou Mark Andreessen, que são pessoas tremendamente ricas, que têm mesmo uma visão de transformação da sociedade norte-americana e da sociedade internacional, através daquilo que, enfim, os seus críticos chamam uma espécie de tecnofeudalismo, um poder crescente de corporações tecnológicas, de grandes investidores tecnológicos, os governos na sua mão, impostos baixos para o setor tecnológico, projetos já distópicos de federações autónomas, cidades autónomas, high-tech, enfim, todo um cenário que parece de ficção científica, mas que são projetos reais, que começam a ser promovidos por estes grupos de interesses, e depois há também um aspecto quase de pilhagem do Estado. Elon Musk tem na mão a faca e o queijo no processo de desmantelamento e de redução da despesa pública norte-americana. Ao mesmo tempo, está a obter contratos multimilionários com a NASA, com o Departamento de Defesa. Portanto, isto tudo para dizer e sem perder demasiado. Há, obviamente, um conjunto minoritário de pessoas que têm muito a ganhar com esta presidência. O setor tecnológico, alguns setores da defesa, o setor evangélico. Infelizmente, sabemos que é verdade, alguns grupos de extrema-direita, supremacista branca, por exemplo. Portanto, essa gente existe, tem um peso desmesurado na administração Trump e no universo republicano, apesar de neste momento não representarem de todo uma maioria dos eleitores norte-americanos. Mas Pedro, esta liderança também norte-americana do mundo foi muito provocada pela liderança que os Estados Unidos têm no setor da investigação e desenvolvimento, no facto de serem também um farol do mundo em termos académicos. Mas um dos principais focos de ataque desta presidência de Donald Trump é precisamente ao setor das universidades, é ao setor do conhecimento. Como é que estas duas coisas são compatíveis? Ou seja, esta necessidade de afirmar os Estados Unidos como um país high-tech, super desenvolvido, com as mentes mais brilhantes, e depois se vai atacar a fábrica das mentes brilhantes que durante todos estes anos asseguraram que os Estados Unidos fosse sem dúvida um farol para o mundo inteiro. Há essa incongruência, mas por outro lado, se te lembrares, no próprio setor tecnológico mais moderno de Silicon Valley dos últimos 20 ou 30 anos, há um culto de uma narrativa em que as universidades já não servem para nada e em que os grandes empresários e fundadores e investidores do setor tecnológico são tipos que abandonam a universidade. Não é? Há esse estereótipo que é muito celebrado. O próprio Elon Musk não terminou, penso que terá licenciatura, mas não terminou um programa de doutoramento para o qual tinha entrado nos Estados Unidos com visto de estudante, abandonou esse doutoramento, tornou-se empresário. Enfim, é também o perfil de Mark Zuckerberg, de outras figuras do setor tecnológico. Há, de facto, um crescente anti-intelectualismo, um escárnio e hostilidade em relação a instituições como Harvard, como Columbia, que não são necessariamente universidades de esquerda ou de extrema esquerda, são universidades muito institucionalistas, com grandes pesos e contrapesos, e que, no entanto, são constantemente atacadas no ecossistema mediático republicano como viveiros de radicalismo marxista, ao mesmo tempo que há, de facto, essa constante desvalorização
do conhecimento académico por parte de grandes empresários do setor tecnológico que acham que, no limite, as pessoas um dia poderão ser substituídas por robôs e inteligência artificial. Portanto, para que estarmos a formar milhões de miúdos em engenharia informática, ou pior ainda, em história, em ciência política, em filosofia, nessas coisas que para eles não interessam para nada. Portanto, há aqui uma incongruência, mas ao mesmo tempo vai completamente em linha com o discurso que tem sido promovido nos Estados Unidos, mas não só. Também vemos este discurso a ser exportado para Portugal nos últimos anos. Agora, é claro que é um completo tiro no pé por parte dos Estados Unidos. Não só isso é a base do crescimento tecnológico norte-americano, como o ensino superior por si só é uma indústria muito importante nos Estados Unidos. Representa a entrada de milhares de milhões de dólares no país através do pagamento de propinas, do aluguer de casas, dos serviços associados aos estudantes. E o êxodo que tu começas a ver, associado sobretudo às histórias e às notícias de detenção de estrangeiros na fronteira, detenção de estudantes e professores pró-palestinianos, começa a haver de facto um êxodo académico para o Canadá, para universidades europeias, que eu diria que vai apenas acelerar, porque este foi apenas o primeiro embate e a primeira fuga reativa, e agora o que vai haver daqui para a frente são estudantes que eventualmente teriam planos de vir a estudar nos Estados Unidos e começam a pensar duas vezes e começam a ponderar o Canadá, o Reino Unido, a Austrália, um ou outro país mais dinâmico da União Europeia e cada vez menos os Estados Unidos. Portanto, é claro que a América vai perder. São danos que, tal como danos noutros setores, poderão levar muitos anos ou décadas mesmo a recuperar, a repor, porque quando tu perdes a confiança, quando de repente tu pensas que vais investir dinheiro, vais pedir um passaporte, um visto, e de um momento para o outro podes ficar sem o passaporte, podes ser expulso de uma universidade, a tua universidade pode ficar sem dinheiro para o teu programa de doutoramento. Quando tu perdes essa confiança, isso reflete-se na capacidade de atração de instituições como Harvard, que apesar de tudo está a resistir à ofensiva norte-americana contra a liberdade académica, mas há muitas outras universidades que vão perder o seu poder de atração e é evidente que isso vai se refletir na capacidade de inovação norte-americana. 100 dias depois da tomada de posse de Donald Trump, o Partido Democrata já encontrou uma maneira de fazer oposição a esta presidência ou ainda está perdido à espera da melhor maneira de reagir a Donald Trump? Bom, o Partido Democrata está num momento muito interessante. Se está a fazer a oposição, não podemos dizer que o partido em si esteja a fazer a oposição. O que começam a surgir são cada vez mais nomes e blocos, tanto dentro do partido como na sua periferia, que estão a ensaiar diferentes estilos de oposição a Trump. Tens, evidentemente, Bernie Sanders, que não é, na verdade, democrata, é um senador independente que vota ao lado dos democratas no Senado, que tem estado numa digressão em estados republicanos com Alexandria Ocasio-Cortez, congressista democrata, e parece que Bernie Sanders está cada vez mais a lançar a AOC como uma futura candidata presidencial da ala mais à esquerda do Partido Democrata. Tens outras figuras também, obviamente. Tens o Pete Buttigieg, tens que foi o antigo secretário dos transportes durante o governo Biden, que está claramente a lançar o seu perfil para uma candidatura presidencial. Tens o J.B. Pritzker, que é o governador do Illinois, e que ainda por cima é uma pessoa tremendamente rica, dinheiro não lhe faltará para lançar uma candidatura. Tens Cory Booker de New Jersey, que não é claramente um tipo assim muito popular, mas claramente também está a fazer o seu número e teve aquele seu número de falar mais de 24 horas seguidas no Senado em protesto contra as políticas de Donald Trump. Enfim, tens vários tubos de ensaio, uns mais institucionalistas e moderados, outros mais radicais, entre aspas, como AOC ou como a congressista do Texas, Jasmine Crockett. Enfim, isto começa-se a mexer.
vamos ter primárias dentro do Partido Democrata nos próximos 2 anos. Há muita gente jovem, muita gente vinda daquele universo dos influencers, ou explicadores de notícias, ou descodificadores de fake news das redes sociais, estão a aproveitar a sua exposição nas redes sociais para se lançar a candidaturas às primárias. Portanto, acho que vamos ter uma nova geração no Partido Republicano já em 2026. 2026, volto a lembrar, é um ano importante já de eleições, em que toda a casa, toda a Câmara dos Representantes vai a votos e parte do Senado também vai a votos. Portanto, já em 2026, e presumindo que vai haver eleições, o que é muito importante sublinhar, o Partido Democrata pode ter uma hipótese de recuperar o Congresso e começar a travar, a pôr travão às políticas de Donald Trump, e a partir daí podemos ter uma esperança de regressão e de recuperação do que era a América antes de Trump. Agora, isto é o cenário mais otimista. Ainda falta muito tempo e, sobretudo, a cada dia que passa, Trump tem ultrapassado uma linha vermelha. Portanto, passaram 100 dias e claramente já não podemos falar que os Estados Unidos são uma democracia a 100%. Daqui a outros 200, eu não faço ideia o que é que vai acontecer. Portanto, não sei se vamos ter eleições. Vamos ver, vamos estar aqui a acompanhar. Pedro, neste episódio especial olhamos muito para dentro dos Estados Unidos, já a seguir vêm os diplomatas para olharem para a relação dos Estados Unidos com o resto do mundo. Um abraço forte e até à próxima quarta-feira, como sempre no Fogo e Fúria. Um abraço, até já. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.